Na última quinta-feira, o muro da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília foi pichado por integrantes dos movimentos Juventude Sem Terra e Levante Popular da Juventude, ambos ligados ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Um advogado ligado ao MST foi identificado, detido pela polícia, prestou esclarecimentos na delegacia e foi liberado. Tá aí na tela para vocês, então. Mentira, que eles colocaram make com E. Eles escreveram, inclusive, errado a palavra. Bom, não só não dominam o português, como também não dominam o inglês. Berenice Leite. Não dominam, mas eles têm ali do lado deles aqueles que poderiam puni-los por isso, né? Por um ato de vandalismo. Bom, a depender de quem faz, é ato antidemocrático. Abolição ao Estado Democrático de Direito. E por que eu estou falando isso? Claro, a gente vê um muro pichado e já lembra, né, da Débora Santos, ficou conhecida como a Débora do Batom, tá aí na imagem para vocês, condenada, né, a 14 anos de prisão, salvo me engano, e continua presa, né? Presa dentro de sua casa e sofrendo tortura psicológica, porque vira e mexe, a tornozeleira para de funcionar e o ministro Alexandre de Moraes dá prazos e mais prazos para ela explicar por que a tornozeleira não funciona. Nós tivemos outro episódio, recentemente eu comentei aqui também, de uma indígena de esquerda, estava ali numa manifestação contra a dosimetria em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Essa indígena também pichou um monumento histórico lá em Belo Horizonte, foi levada para a delegacia, ouvida e liberada, né? Então, Geise, isso só mostra que no nosso país, eu acho que não são nem 2 pesos, 2 medidas, é 1 peso e 2 medidas. E ainda mais se tratando de questões políticas, né? O próprio MST pode fazer tudo, nada acontece com eles. Alguns anos atrás, inclusive, eles invadiram o Congresso Nacional, depredaram, fizeram muito pior do que o que aconteceu em 8 de janeiro de 2023. E nada aconteceu, todos foram liberados. Então acredito que enquanto este governo, né, o Partido dos Trabalhadores, que tanto valoriza o que eles chamam de movimento social, mas ficou muito claro na CPI do MST que se trata de uma organização criminosa, que inclusive usa as pessoas como massa de manobra, e rola ali também, Geise, trabalho análogo à escravidão. Tudo isso foi exposto na CPI do MST. Infelizmente o relatório também não foi aprovado, como muitas CPIs, terminou em pizza, mas acho que foi muito importante essa exposição para refrescar a memória do que realmente é esse movimento que se diz aí um movimento social, né, o movimento dos trabalhadores sem terra. Por enquanto, eles podem tudo, mas quem sabe, né, se nós tivermos uma alternância de poder, uma mudança significativa que traga um equilíbrio dentro do Supremo Tribunal Federal, nós tenhamos aí essas pessoas que fazem isso para servir como exemplo de que esse tipo de crime, né, tem que ser punido sim, mas tem que ser aplicado o verdadeiro crime tem que ser imputado o verdadeiro crime que está ocorrendo, que no caso disso aí é depredação, vandalismo, e não esses absurdos que eles atrelaram aí aos patriotas, aqueles que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Geise. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. A Cátia Magalhães, quero ouvi-la a respeito. A gente tem imagem ali da frase também em português, que foi pichada ao lado dessa frase em inglês, dizendo, né, que os Estados Unidos promovem guerra e lucram com a morte. E foi na Embaixada dos Estados Unidos, ou seja, além de acentuar ainda mais o nosso conflito geopolítico com os Estados Unidos, ainda mostra que nós não sabemos escrever. Aproveitaram e enalteceram Fidel Castro. Bom, em qualquer país sério, o MST seria tratado como caso de polícia, uma associação criminosa. Eu não estou caluniando ninguém, eu estou aqui partindo do artigo 288 do Código Penal, que define como associação criminosa a associação de 3 ou mais pessoas para delinquirem. E esbulho possessório, invasão de propriedade alheia no Brasil é crime. Portanto, fica muito claro que o MST é sim uma associação criminosa, mas no Brasil nada sério.
é tratado como movimento social, organização social, algo que o vale. Praticaram, sim, crime de dano, tiveram o dolo direto de danificar, e não danificar um prédio qualquer, danificar um muro de uma embaixada, que o governo, o Estado brasileiro teria a obrigação de proteger sobremaneira. Por quê? Porque é uma instalação onde se situa uma missão diplomática, e esse compromisso de proteção às missões diplomáticas está lá na Convenção de Viena, artigo 22. Então, mais uma vez, a gente vê a omissão proposital do Estado brasileiro. E por que será? Porque o MST atualmente está dentro do Estado brasileiro, não apenas no Executivo, na figura de Lula, tradicionalíssimo, associado ao MST, né, aliado de sempre, desde o início da fundação do PT, mas também no Legislativo, várias figuras ligadas à extrema esquerda, ao MST, e também, pasme, não é para surpresa de ninguém, no Judiciário, quando Lewandowski, que já esteve em vários poderes, esteve recentemente no governo Lula, no Ministério da Justiça, quando Lewandowski era togado, ele participou de um evento no MST, onde ele defendeu o fim do que seria a democracia liberal burguesa. Lewandowski disse exatamente isso, com essas palavras, posando ao lado de João Pedro Stedley e lá da imagem da foice e do martelo e das ditas lutas campesinas. Então é isso que temos. E o Judiciário foi contaminado a tal ponto que hoje uma ação possessória no Brasil, a ação do possuidor para retomar o que é seu, se tornou praticamente uma piada, já que o STF editou uma chamada tese, né, legislou sem um único voto popular para dizer que não cabe liminar em ação possessória quando estiver sendo ocupado o imóvel por alguma comunidade vulnerável. Aí defina a comunidade vulnerável como o STF bem entender. Então é isso que a gente tem. A gente tem um estamento de poder que é completamente alheio à proteção às liberdades, à proteção à vida, que o diga a pauta abortista, e à proteção à propriedade privada. Essa é a cara horrenda do sistema Lula-STF.